Boa noite pessoal. Começando mais uma live hoje aqui, sexta-feira, 8h10 da noite. E um assunto muito importante, não importa se você tem 20 anos, 30 anos, 50 anos, se você é homem, mulher, se assiste Big Brother ou não, o assunto de hoje com certeza é de interesse para você ou já foi em algum momento da sua vida. Então é muito importante que você assista essa live, compartilhe com os amigos, porque hoje você vai aprender e saber se realmente eu devo morar de aluguel ou financiar um apartamento, para não cometer um erro que muitas pessoas cometem, de financiar a sua casa ou ficarem morando de aluguel para a vida inteira. Hoje a gente vai tirar aqui isso a limpo, vou mostrar realmente na calculadora, na ponta do lápis, se vale a pena você morar de aluguel ou se vale a pena você financiar a sua casa, o apartamento que você quer ir. Vou mostrar aqui na tela do meu computador e a gente vai batendo um papo referente a isso. Antes disso, eu vou encaminhar aqui para uma galera, para alguns amigos. Peço que você que está assistindo a live aí também encaminhe, porque esse assunto realmente, como eu disse, é muito importante para a vida de todas as pessoas. Se você já pensou aí em morar sozinho, já pensou em financiar sua casa, já pensou em mudar de estado, com certeza você já pensou nisso ou conhece alguém que já teve esse pensamento aí. Se eu compro a casa de maneira financiada ou dando uma parcela à vista e financio a diferença, ou se eu fico morando de aluguel para a vida inteira. E a minha ideia hoje aqui é quebrar esse tabu, esclarecer de uma vez por todas esse pensamento que as pessoas têm, essa dúvida aí, né? Bom, já encaminhei para um pessoal aqui, peço para vocês encaminharem também e a gente já vai começar propriamente falando sobre o assunto aí. Se eu devo morar de aluguel ou financiar a minha casa. E óbvio que eu fiz as contas, pesquisei bastante aqui antes de passar isso para vocês e de experiência própria também. Eu que já, digamos assim, financiei um apartamento lá em São Paulo, já cometi esse erro. E aí ontem ou essa semana eu fiz um post aí falando exatamente sobre uma comparação semelhante, se valeria mais a pena eu andar de Uber ou comprar meu carro, e aí um seguidor pediu, poderia fazer essa comparação aí referente a comprar uma casa ou morar de aluguel? E aí hoje eu já decidi fazer isso, e nessa sexta-feira de lockdown na maioria das cidades aí, um assunto muito relevante. Então peço que você fique muito atento, preste atenção nisso, porque com certeza essa informação vai ser útil para você, para os seus amigos, para a sua vida, para os seus familiares. Todo mundo precisa tirar essa dúvida das costas aí, saber se realmente eu devo morar de aluguel ou se eu financio meu apartamento, eu vou morar na minha casa e aí por diante. Então, de maneira mais rápida aqui, primeiro, a gente tem que entender que morar de aluguel, para você morar de aluguel, você tem que ter algumas características primeiro, né? Você vai ter que ter uma grana, você vai ter que ter um fiador às vezes, você vai ter que deixar um calção, você vai ter que escolher uma região onde é mais próximo do seu trabalho, do colégio dos seus filhos, alguma coisa que te atrai ali, uma casa que tem uma estrutura boa, ou um condomínio, um apartamento que tem alguma coisa que você considere bom. Essa é a primeira coisa que a gente tem que avaliar referente a morar de aluguel. Já para financiar, você vai ter que ver se isso daí cabe no seu bolso, vai ter que ter normalmente uma grana para dar de entrada, vai ter que ter uma movimentação financeira ou um crédito pré-aprovado no banco para fazer isso. Até aqui, ok, as duas são bem semelhantes. Eu preciso ter crédito e eu vou ter que escolher. A diferença é que quando você vai financiar uma casa, você tem que pensar com muito mais carinho e atenção. Por quê? Porque você vai estar escolhendo um local para morar para o resto da sua vida, talvez. Então isso é muito importante que você dê uma olhada nesse ponto. Então, nessa questão de ter crédito e fazer a escolha, é a parte psicológica e racional, não tão racional, que a gente tem sobre comprar uma casa ou morar de aluguel. Agora, de maneira lógica, eu vou te mostrar aqui por números, compartilhando a calculadora que eu fiz aqui na tela do meu computador, que realmente não vale a pena você financiar um imóvel. Já está dito, não vale a pena você financiar uma casa ou financiar um apartamento. Vale realmente a pena você morar de aluguel por um período, juntar essa grana e aí sim depois comprar o seu imóvel caso você deseje ficar em um lugar ou ter aquele sentimento que o brasileiro tem de eu quero ter a minha casa própria, não vou ficar morando de aluguel a vida inteira.
Tem gente que mora de aluguel a vida inteira, mas tem um patrimônio gigantesco investido. Não tem nada de errado com isso. Inclusive, os investimentos pagam o aluguel dele pro resto da vida. Mas não é esse o mérito da questão hoje. A live é para falar se vale a pena eu morar de aluguel ou financiar uma casa, um apartamento. E eu já disse aqui, não vale a pena você financiar uma casa. Por que não vale a pena? Porque você vai pagar praticamente o dobro, às vezes 3 vezes mais do que o valor se você tivesse juntado enquanto morava de aluguel em um investimento conservador até, e pegasse esse dinheiro lá, depois de um período, você comprasse a casa à vista. Eu fiz aqui diversas simulações que eu vou mostrar para vocês, onde a gente consegue ver exatamente esse valor. E além disso, não só o valor que você vai estar pagando 2 ou 3 vezes mais do que a casa que você estaria comprando à vista, o tempo. Eu fiz umas simulações aqui e às vezes você ia financiar uma casa por 30 anos. Na verdade, a maioria das financiadoras aí, dos bancos, eles já dão essa opção. 360 meses. Nossa, que beleza. Vou passar 30 anos da minha vida pagando a minha casa. Realmente, eu tenho que amar muito aquela região, amar muito aquela casa que eu quero ficar. Porque eu vou passar 30 anos pagando ela. Tem que ser um amor incondicional praticamente, né? Uma vida inteira. Agora já falei aqui que não vale a pena porque você vai pagar 2 ou 3 vezes mais do que isso, do que o valor da casa se você fosse comprar ela à vista, juntando dinheiro e morando de aluguel. E o tempo, você vai morar aí praticamente 1/3 desse período de aluguel e depois dos 20 anos você vai conseguir já estar morando na sua residência. Então diminui também o tempo em que você demoraria para ter a casa propriamente sua, porque as pessoas também esquecem que eu financiei minha casa, legal, ufa, casa própria, tô morando ali na minha casa, ela é minha agora. Porra nenhuma, a casa não é sua. Ela está alienada ao banco ou a financeira onde você foi fazer o financiamento. Deixa de pagar uma prestação, 2, 3, eles vão entrar com execução e acabou o que você já pagou. Perdeu o apartamento, perdeu a casa, ela não é sua. É uma falsa segurança que o brasileiro ainda tem sobre, não, financiei minha casa, agora é minha, agora só tenho que pagar. Aí a gente entra em uma outra coisa, que é a crença, né? Muitas pessoas que eu conheço, e na verdade é uma cultura brasileira, eu faço a dívida e aí depois eu consigo pagar. Vamos parar com isso. Vamos começar a se programar, planejar para comprar à vista. Porque as pessoas financiam porque agora já financiei, eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar. Paga 30 anos da vida, sendo que ela poderia ter a casa dela pagando à vista em 10 anos, se ela tivesse juntado dinheiro e agido de maneira planejada. E além disso, ela poderia ter 3 casas a mais, ou poderia ter 2 casas às vezes a mais. Então é muito importante que a gente mude essa nossa mentalidade aí de não, eu vou fazer um financiamento porque agora sim eu vou pagar a casa. E a casa nem é sua, você está pagando ela para um banco. Deixou de pagar, o banco vem e toma de você. Então, recapitulando aqui, antes da gente ir para a tela, eu mostrar na calculadora exatamente como que eu fiz isso e mostrando para vocês em casa, depois da live, poder fazer enquanto está aqui conversando comigo, fazer a conta de vocês, para ver se no seu caso vale a pena morar de aluguel ou financiar a casa, tá? A gente já falou que financeiramente, em questão de valor, não vale a pena eu financiar uma casa, e em questão de tempo, também não vale a pena eu financiar uma casa. Vou mostrar o racional e como que eu fiz essa conta aqui no meu computador. Vou mostrar para vocês. Um abraço aqui para o Vini, para Carla, para a Gi também, o pessoal que está na live. Isso é importante, eu já disse, não importa se você tem 20, 30, 40, 50 anos, você precisa saber se vale a pena, ou tirar essa dúvida das costas aí, se vale a pena morar de aluguel ou eu já financio minha casa, porque independente da idade que você tem, você pode ter até 15 anos hoje, uma hora você vai ter essa dúvida na sua cabeça, e aqui já está a resposta para ela, tá certo? Uma sexta-feira onde ninguém está fazendo nada por causa do lockdown é uma informação muito importante, então peço que, se você conhece alguém que ainda tem essa mentalidade pequena de querer financiar, ou não consegue enxergar que vai estar pagando o dobro ou às vezes 3 vezes mais e demorando muito mais tempo para ter a casa realmente no seu poder, de sua posse, de sua propriedade, encaminhe essa live aí para eles. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar o racional, a conta que eu fiz, tá certo? Deixa eu ver, virei, posicionar, me falem aí vocês se a imagem tá boa, se ela estiver ruim também, se estiver dando para enxergar a tela do computador. Primeiro, o que eu fiz? Entrei aqui no OLX,
OLX e joguei uma casa hoje aqui na região onde eu tô morando, em Florianópolis. Coloquei uma casa aí pelo menos com 3 quartos, com uma área grande, legal. Coloquei a região do sul da ilha aqui também, que é a região do Campeche, e filtrei, joguei na OLX, sem muita historinha. E aí vi aqui, tem diversas, né? Tem casas aqui de altíssimo padrão, tem casas para uma classe média ali e tem casas para classe C também. Então tem apartamentos aqui, ó, 4 dormitórios no Campeche, excelente, isso aqui 4 milhões. Ó, 2 suítes, 109 metros quadrados no Campeche, também uma boa, 350 mil. Uma outra casa aqui com 4 quartos, no Campeche também, 1.200.000, já fica interessante, 4 quartos ainda. Já dá para a família crescer bastante, receber visita. Uma cobertura de 2 dormitórios, são só 2 dormitórios, mas é uma puta cobertura, né? Ó, 123 metros quadrados. Bom, fiz isso daqui. Primeira coisa que eu fiz, dei uma filtrada e pesquisei casas. Olha aqui, ó, uma outra cobertura, venda também, 159 metros quadrados, 1.020.000 reais aqui. Então, vamos pegar por base, eu não vou pegar essa casa, óbvio, de 4 milhões, também não vou pegar uma casa aqui de, sei lá, 200, 300 mil. Como eu coloquei umas casas de 3, 4 dormitórios, ela já deu um valor aqui. Mas uma casa que, pra mim, pelo menos hoje, olhando aqui, uma casa de 600 mil estaria bom. Mas eu vou pegar essa daqui, ó, casa com 3 dormitórios, 168 metros quadrados, no Campeche, uma região muito boa aqui de Floripa, por 820 mil. Vamos pegar aí que ela tá no meio de 1 milhão, vamos arredondar para 1 milhão. Então, peguei uma casa, escolhi uma casa. Se você mora em São Paulo também, eu depois que mudei de São Paulo para cá, só felicidades. Então, se você está na dúvida de se mudar para outra cidade, acha que seu trabalho te prende por alguma coisa, visite primeiro. Eu visitei, depois de 5 meses eu já tinha mudado. Não venha para Florianópolis, tá? Não venha encher a cidade aqui. Pode ir para outro lugar aí do Brasil também, mas se vier visitar, será bem-vindo. Depois disso eu entrei nesse site aqui, ó, urb.me, e tem um lugar aqui que é a calculadora do investidor, digamos assim. E aqui a gente vai colocar o valor do imóvel, a gente vai colocar o valor da parcela que seria se fosse financiado, ou no caso aqui, como eu olhei na OLX, é uma casa que eu posso até financiar, mas não vai ter entrega da chave. A partir do momento que eu pagar, ele já vai me dar chaves e eu já mudo para casa. Então vou arredondar uma casa aqui em Floripa para 1 milhão. Acho que tá dando bem para ver, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá dando para ver bem no celular. 1 milhão. Supondo que a casa eu não vou dar entrada nenhuma aqui. Na calculadora ela me permite trazer aqui o quanto que eu vou ter que dar de entrada. Por quê? Tem lugares aí que você vai fazer o financiamento da casa, e a maioria dos bancos, peguei aqui com base na Caixa Econômica Federal. Na Caixa Econômica Federal você precisa dar uma entrada de 20% pelo menos. Mas eu vou colocar que a gente não está dando a entrada de 20%. Que a gente vai estar pagando praticamente o valor à vista aqui. E o mínimo que ele me permite colocar é 1%. Então, valor de parcela até a entrega das chaves não vai ter. Qual que é o mês para a entrega das chaves? Paguei essa casa, no próximo mês também o mínimo que ele me deixa colocar é 1 mês aqui. Juros de financiamento, aqui vem, vamos lá, eu tenho um crédito no banco e tudo mais, eu tenho uma movimentação boa, vou chegar no banco e vou pedir um empréstimo de 1 milhão para ele me dar na lata ali, e eu pago a casa e já mudo depois de 1 mês. Os juros hoje, a Selic está 2%, os bancos para financiamento aí estão numa taxa em torno de 7, 8%, mas quando chega o custo efetivo total, porque tem diversas outras taxas que não estão ali, a taxa do financiamento é uma, mas aí você paga seguro, você paga taxa de administração e tudo mais. Quando vai ver o custo efetivo total, gira em torno aí, se você pegar uma boa taxa, tiver um bom crédito no banco, vai girar em torno de 11%. Eu falo isso porque, como eu disse no começo da live, eu financiei um apartamento lá em São Paulo e o meu custo efetivo total do banco estava a 11%. Briguei nesse ano passado aí um monte com o banco e consegui reduzir ele para 7%. Isso já deu uma diferença praticamente no financiamento absurda. A parcela que estava em torno lá de R$ 1.800 caiu para R$ 1.300, para vocês terem noção. Esse foi um apartamento que eu comprei pensando que eu estava fazendo um bom investimento. Comprei na planta para vender depois, quando fosse a entrega das chaves. E aí, quem disse que eu vendi ele? Aí acabei financiando e agora estou
juntando uma grana maior para já assumir com ele da frente ou vender ele de maneira que eu ainda tenho lucro nessa operação. Lembrando que eu investi, né? Então não adianta eu vender com prejuízo. Eu vou vender ele quando eu estiver com lucro na operação. Mas voltando aqui, coloquei que não vou dar nada de parcela de entrada, que eu vou fazer à vista e vou pegar um empréstimo no banco com uma taxa aí de mais ou menos de 11%. Qual que seria o tempo desse financiamento? Qual que é o tempo que a maioria dos bancos oferece para as pessoas? 360 meses, ou seja, 30 anos nas costas a pessoa fica pagando a sua casa. A maioria das pessoas fazem isso. Talvez a pessoa que respondeu o meu post ali e perguntou, faz isso, já tem até pesquisado em banco e com certeza eles oferecem um prazo de 360 meses ali. Fazendo isso, ele calculou aqui que eu estou dando 1% de entrada, tá bom, eu estou dando 1% de entrada e em um mês para entrar. Então com 1% eu estaria dando ali os meus 10 mil reais de entrada e para financiar no banco, ele, como demoraria um mês para entrar também, ele já fez uma correção aqui, ele corrigiu pelo INCC. O Índice Nacional de Construção Civil. É uma atualização do valor, eu demorei um mês para entrar no imóvel, então eu vou financiar daqui um mês. Daqui um mês esse valor já é atualizado para 993 mil. Fazendo esse cálculo, ele vai trazer aqui para mim o quê? Que eu teria que pagar de parcela em 30 anos R$ 9.520,60, ou seja, 30 anos pagando 9 conto por mês para comprar lá o meu apartamentinho de 1 milhão aqui, que vi aqui uma casa de 4 dormitórios, ou então essa cobertura de 2 dormitórios aqui, 1 milhão praticamente. É isso daqui que eu teria que desembolsar por mês, R$ 9.520. Lá no final na última prestação, no último mês, eu teria pago quanto? R$ 3.417.414,42. Puta que pariu, eu teria pago 3 vezes o valor do imóvel que eu quero comprar hoje. Legal, até aí é uma conta, todo mundo deve estar pensando, isso eu sei fazer também. Tem gente que não sabe. Mas aqui eu consigo fazer o quê? Fazer essa comparação, por isso que é muito legal esse site aqui, eu vou deixar aí para vocês conseguirem acessar depois. Vocês conseguem fazer a comparação se vocês estivessem morando de aluguel. Para saber o valor que eu estou pagando de aluguel, eu entrei de novo na LX e joguei aqui região de Santa Catarina, Florianópolis, uma casa no Campeche e coloquei locação. Apartamento com 3 dormitórios, aqui R$ 4.000. Apartamento para alugar, 4.100, 6.800. Também outro apartamento aqui, Balneário Camboriú, 3.300. Casa para alugar com piscina, R$ 4.000. Um apartamento aqui, apartamento de 3 dormitórios para locação no centro de Florianópolis, R$ 5.000. Apartamento, 3 dormitórios, já parece ser semelhante a uma cobertura de 2 dormitórios, tem um quarto a mais até. R$ 5.000, deixa eu ver o que ele tem de legal aqui. Acho que esse parece interessante, dá pra gente usar como referência. Apartamento grande, uma churrasqueira, legal. Bom, tem uma vista ainda pro mar. Legal, R$ 5.000, vou usar esse de referência. Volto aqui na calculadora e jogo o quê? Valor do aluguel de um imóvel similar. Um imóvel até melhor, porque tem 3 quartos. Não entrei no outro para ver as fotos. Mas joguei aqui, R$ 5.000 por mês. R$ 5.000 por mês. Vamos fazer aqui uma suposição de que eu vou começar a juntar uma grana. E eu vou pegar essa grana e vou colocar numa previdência ou em um investimento mais conservador. E aqui é legal também, aqui é importante, deu até um aviso. Nesse valor do aluguel, não coloque o valor do IPTU e condomínio. Porque se você compra um apartamento, você vai ter que pagar o IPTU todo ano do mesmo jeito e vai ter que pagar o condomínio do mesmo jeito. Então é só o valor de aluguel, 5.000. E aqui eu coloquei uma rentabilidade. Se eu fosse achar um investimento seguro no mercado, que eu fosse juntando essa grana para comprar um apartamento lá no futuro. E eu coloquei aqui, tem previdências privadas, até de bancos comuns aí, que te pagam 12% ao ano tranquilamente. Diversas previdências. Vamos continuar nessa linha de um investimento mais tradicional, mais seguro, que vai me dar 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. Não estou falando de ações, bolsas, fundo imobiliário, nada. Estou falando da gente ir para uma previdência ou procurar um fundo multimercado, algum fundo de renda fixa, algum fundo que pague 12% ao ano. Aí você vai fazer isso. Então, primeiro passo, ver o imóvel que você quer comprar ou financiar. Você já tem ele em mente, provavelmente. Pelo menos a pessoa que me fez essa pergunta já deve ter.
Aí vai aqui, preenche os dados dele ali, se você vai dar uma parcela de entrada ou não. Eu estou fazendo com o imóvel até aqui de um padrão alto de 1 milhão. Depois pesquisa o valor que você pagaria de aluguel morando na mesma casa. Numa casa do mesmo padrão, digamos assim. Vem, coloca aqui no site e aperta calcular. Aí ele vai querer mandar para o seu e-mail, para pegar seu e-mail, para depois ficar te mandando propaganda, qualquer coisa, você fala que não quer, ou se você quiser, coloca receber comparativo, ou então clica aqui, não, só me mostrar o cálculo. Clicou para mostrar o cálculo e já vai aqui que é o show da parada inteira, que vocês têm que pegar essa live depois aqui que terminar, mandar para todos os seus familiares, aquele tio ou aquele primo mais novo, amigo que não quer saber mais nada da vida, ou tá pensando em comprar, o cara que acabou de casar e já, não, vou financiar minha casa agora, aquela tia que não, só quero financiar, só quero ter minha casa própria. Isso é o que vocês têm que mostrar para ela, mandar ela assistir isso depois. Se você tiver que ficar morando algum tempo de aluguel para depois comprar a sua casa à vista, ou seja, anos morando de aluguel para poder comprar o imóvel à vista, você vai ter que morar 11 anos e 9 meses de aluguel para conseguir comprar a sua casa à vista. Diferente do financiamento, 30 anos pagando para a casa ser sua. Aqui depois de 11 anos e 9 meses, 12 anos, né? A casa já é sua, já é um terço. De quase um terço ali a menos de tempo, né? 2/3 a menos de tempo que você vai ter. Reduz muito. Como que ele fez isso? Ele pegou a parcela do financiamento, que era ali 9.520, subtraiu o quanto você vai estar pagando de aluguel. Porque se você tivesse financiado a casa, você ia ter que dar um jeito de pagar os 9.520. Então, se você já ia ter que dar um jeito, vamos imaginar que você tem esse dinheiro em mão e que você ia começar a morar de aluguel pagando 5 mil reais por mês. Isso daí gera uma economia. Se você for inteligente, muito esperto, você vai fazer o quê? Você não vai gastar, não vai torrar esses 4.520 aqui. Você vai fazer o quê? Vai pegar ele e vai aplicar naquele investimento que vai estar te dando uma rentabilidade por ano de 12%. Isso daí vai te dar um valor acumulado, ó. O valor obtido com a rentabilidade de entrada, ele ainda considera que a gente deu uma entrada aqui de 1%, né? Então, considerando que eu dei 10 mil reais de entrada aqui. Ele faz essa conta pegando a entrada que eu teria dado e o dinheiro aplicado, juntando todos esses 11 anos, eu ia conseguir ter quanto? R$ 1.368.569,05. Aqui eu ia conseguir pagar lá a casa que está quanto? 1 milhão ou 1.200.000 até. Porque lá eu fiz a simulação como se fosse 1 milhão a casa. Mas no final das contas eu teria 1.300.000. Mas a gente tem que pensar que nesses 11 anos a casa também ia se valorizar. E aqui a calculadora já faz isso. Ela fala aqui, ó, para comprar o imóvel com a possível valorização. Então ele já calcula inclusive uma valorização que teria nesse imóvel. É para provar mesmo para aquela pessoa que ainda fala, não, mas a casa vai valorizar. Por isso que vale a pena financiar. Não, não vale a pena financiar. Vale a pena você pegar a diferença que você pagaria no financiamento, do aluguel e colocar aqui, investir e depois comprar essa casa à vista depois de 11 anos, só em 1/3 do tempo. Então isso é uma coisa que tem que ter na cabeça. Aí agora vamos para os números, porque o pessoal, tempo para mim não importa, eu gosto de 30 anos. Mentira, ninguém gosta de 30 anos, todo mundo gosta de ter as coisas mais rápido possível. E aqui em 11 anos e 9 meses você já teria o valor para pagar sua casa à vista. E ela realmente seria sua, porque no financiamento ela estaria alienada ao banco. Você deixou de pagar, o banco vai lá, mete a mão e toma a casa de você. Voltando então, custo total do imóvel financiado. Se eu tivesse financiado, lá no final eu ia ter pago 3 milhões. 1 milhão ia virar 3 milhões. Se eu tivesse juntado a grana pelo modo aluguel, eu ia ter juntado 1.368.000 aqui. E ali, qual que seria o que eu ia ter desembolsado pagando de aluguel, né? Porque eu ia ter pago ali o aluguel acumulado. Qual que seria a diferença que eu economizaria entre comprar ou investir para comprar à vista? É uma diferença de 2 milhões. Ou seja, você poderia comprar 3 casas de 1 milhão lá depois desse período. Então é muito importante você pegar isso daqui, se você que está assistindo essa live depois, mostrar para alguém, ó,
presta atenção, meu, já falei, começa a juntar uma grana, mora de aluguel por mais um tempo, aguenta essa vontade de querer ter a casa própria, para com isso daí, isso é só história que as pessoas colocaram na cabeça do brasileiro, da cultura de querer ter a casa própria. Vale muito mais a pena, financeiramente, em questão de tempo, você ter aqui a sua casa realmente sua, pagando muito mais barato e podendo comprar 2 ou até 3 casas. Então isso sim é muito importante, você fazer essa conta, pegar isso daqui e mostrar. Mostrei tudo aqui o racional do que eu fiz, mas aí você deve estar pensando, porra Lucas, você colocou uma casa de 1 milhão, eu não estou pensando isso, ó. Então vamos aí para mudar isso daqui, vamos colocar que você está pensando em uma casa de meio milhão, 500 mil, estou pensando em uma casa de 500 mil, uma casa de 500 mil que eu vou financiar, tô olhando, tem um monte aí, com certeza, recebo direto no e-mail, vocês aí que moram em São Paulo, são abordados até na padaria com o pessoal dando panfleto de casa na planta, que vai entregar daqui 1 ano e tal, 500 mil, mora em não sei aonde, todo mundo já recebeu algo assim. Então, vou fazer a conta com uma casa de 500 mil, onde você vai ter que financiar, normalmente se você for financiar, agora eu vou fazer o jeito comum aqui, o jeito que a maioria da população faz, né? Eu tenho que 500 mil, vou financiar, normalmente eles pedem 20% de entrada. Mas eu vou colocar que você vai dar 10% à vista, então você vai vir aqui e vai, tacar 50 pau, que normalmente as pessoas usam FGTS, vende um carro para comprar a casa, isso é o que a maioria das pessoas fazem. Aí você fez isso, e aí você vai ter que dar os 20% de entrada, mas colocando que você já deu 10% à vista, e você vai dar mais 10% parcelado, e esse parcelado normalmente ele fala, você tem 1 ano, em 1 ano eu te entrego a chave, em 1 ano eles constroem o prédio, a casa dos seus sonhos, em 1 ano a casa vai ser sua. Então, dei 10% de entrada, depois à vista, e vou dar mais 10% parcelado aqui em 12 meses, né? Vamos colocar aqui então mais 50 dividido por 12, vai dar mais 4.100, que às vezes a pessoa fica. Então, 4.100, 4.166,66. 4.166 é o que deu na minha conta da calculadora. Fiz isso daqui e estou dando 10% de entrada. Qual que é o juros do banco? Mantenha mesmo, que nem o banco não está nem aí para você. Tempo de financiamento, o mesmo. E agora eu vou sacar da calculadora aqui, né? Para a gente fazer essa conta. Eu vou estar dando o valor de entrada. Cadê? E vou pedir para fazer a calculadora. Ela vai mostrar o quanto eu pagaria também. O quanto eu pagaria no valor final disso. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Bom, caiu, voltou. Uma casa de 500 mil, onde eu vou ter que pagar por mês ali, pelo menos 10%, né? Eu vou estar pagando 10% à vista e vou ter que pagar até a entrega das chaves em 12 meses. Eu vou ter que pagar mais outra diferença ali, né? Mais 50 mil, que daria 4.166, né? Foi isso que eu coloquei nas contas. Ainda vou estar financiando em 30 anos, a taxa efetiva no final ali do contrato ainda fica nos 12% e vou fazer a calculadora. Ou seja, nessa brincadeira eu ia financiar o imóvel de 400 mil, porque eu já ia ter dado 100 de entrada. Quando eu fosse financiar depois de 1 ano, então ele já ia ter se valorizado, o INCC ia corrigir ele, eu ia ter que financiar 416 mil. E o valor da parcela que eu ia financiar ia sair, desse financiamento ia sair R$4.000 por mês. Já é metade de um valor de um imóvel de 1 milhão. Obviamente, né? Só que no final eu ia ter pago, olha quanto ali, 1,5 milhão nesse imóvel no final dos 30 anos. Ou seja, eu ia conseguir de novo comprar 3 imóveis. E aí, se eu fosse morar de aluguel, é um imóvel menor, mas vamos dizer que eu pagaria o quê? Metade do valor. Antes eu estava pagando R$5.000, aqui eu estaria pagando 2.500, e a diferença eu estaria investindo do mesmo jeito, porque se eu ia dar um jeito de pagar 4.300, eu também dou um jeito de pagar 2,5 e economizo essa diferença e calculo. Não quero que mande por e-mail. De novo, ó, bem próximo inclusive. Em 11 anos e 5 meses dessa vez, menos tempo ainda, eu já conseguiria ter minha casa. Já mostrei o racional disso daqui. Eu ia conseguir ter acumulado e na brincadeira eu ia economizar 800 mil, ou seja, eu conseguiria comprar uma outra casa. Isso daqui é o que eu queria mostrar para vocês. É a parte importante
de tudo isso é o quê? Veja a casa que você quer comprar, depois vê aqui a casa que seria para alugar, entra nesse urbime.me e faça essa conta você aí. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante esse assunto, muito importante. Eu fiz a comparação entre ter um Uber, viver andando de Uber ou comprar um carro, e mostrei que valeria a pena financeiramente, dependendo do valor do carro que você tem, você usar Uber. Mas tem diversas questões que pesam, né? Que às vezes usa o carro para trabalhar, tem criança em casa, precisa do carro, viaja bastante final de semana. Às vezes você tem outras utilidades do carro, não só o fator financeiro que pesa. Mas no caso do carro, ainda se você mora numa cidade onde tem transporte público, onde tem Uber, a torta é direita, tem muita oferta, vale a pena você fazer essa conta porque você vai estar economizando. E o valor dessa economia você pode estar investindo ali para comprar a sua casa. Já na questão do apartamento, tem os fatores psicológicos que interferem aí nas pessoas, que não, mas eu quero ter minha casa própria. Então já mostra esse vídeo para ela e fala: negão, sinto te informar, mas a casa não vai ser sua até você terminar de pagar o financiamento no banco. Se você deixar atrasar 1, 2, 6 parcelas, o banco vai dar com uma execução ali, vai tomar o apartamento de você. E acabou. O apartamento não vai ser seu. Então já tira essa ideia da cabeça das pessoas. Falsa ilusão de que a casa própria já é sua. Não, ela é financiada, ela não é sua. Você está pagando ela, você está pagando, tá certo? E aí vem o outro ponto. Mas 30 anos e tudo mais. Pô, 30 anos. Aqui em menos tempo, em 10 anos, 11 anos, você já consegue ter essa grana e comprar a casa à vista. Imagina você chegar lá e comprar essa casa à vista. Quero comprar essa daqui, ó. Você escolhe essa daqui. Como vai ser o pagamento? À vista. Aceita Pix? Fazer um Pix com a sua conta. É muito melhor do que falar, não, vou ver lá no banco, crédito, vou financiar, dá para fazer em quantas prestações. Muda já o jeito. Começa a se posicionar como um investidor, como uma pessoa que entende de número, que tem a mentalidade boa, que não deixa se influenciar por querer ter a casa própria, fazer o financiamento de 30 anos. Comece a pensar diferente. Isso sim é importante. Com certeza você conhece alguém, um parente, uma tia, um amigo. Talvez você já esteja pensando em financiar a casa. Eu estou falando isso por experiência própria. Então vamos mudar essa mentalidade. Compartilha depois desse vídeo, essa live vai ficar salva. Vou subir ela amanhã, colocar uma capinha bonitinha e vou mandar aí para quantas pessoas eu puder, porque na minha família tem diversas pessoas que têm esse pensamento, eu prefiro financiar minha casa porque a casa já é minha, eu já sei, eu já vou pagando. Essas pessoas estão com a mentalidade totalmente errada. No começo da live eu já mostrei o racional e falei que não vale a pena financeiramente. Falei que não vale a pena por questão de tempo. Mostrei aqui na tela do computador que também não vale a pena. Mostrei que com esse valor você consegue comprar 2 ou até 3 casas. Imagina só, por crenças que existem na cabeça da população brasileira em geral de querer financiar uma casa, ela ficar pagando 30 anos de um financiamento. E fora questões aqui que eu nem vou levantar lebre. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu aqui, e aí ele estava falando, e o que eu faço? Eu compro uma casa, não compro, tá? Eu falei, junta a grana, depois você compra à vista e mora onde você quiser. O cara tá com 24 anos, já tá ganhando uma boa grana, ele queria só saber o que ele fazia. Eu falei, junta a grana. Você nem sabe se você querer morar nessa cidade aqui pro resto da vida, você tá com 24 anos. Daqui a pouco você tá com essa grana, com uma liberdade de poder mudar de estado. Vou morar em São Paulo de aluguel um tempo, depois ver se eu gosto eu moro aqui. Vou em Minas, vou pro Nordeste, vou pro sul do país. Então vale muito mais a pena a gente quebrar crenças, porque são crenças que a gente tem na nossa cabeça, referente a financiar ou comprar. Não, quero comprar minha casa própria para falar que eu tenho a casa própria. Às vezes você nem quer morar naquela região. Às vezes você financia uma casa que você paga 30 anos, em 30 anos aquela região muda, fica perigosa. Conheço gente aqui, familiares próximos, posso até dizer, que compraram casa na região de Porto Alegre, porque nem é Porto Alegre, é Novo Hamburgo, né? Em Novo Hamburgo, na cidade de Novo Hamburgo, nossa, a melhor casa do mundo e tal, babá. Financiou em menos tempo, nem pagou em 30 anos, pagou menos tempo ali, em menor tempo, e aí hoje a região tá ruim, tá perigosa, cheia de assalto. O pessoal lá de Porto Alegre mesmo, ali agora da família da minha esposa que tenho mais contato. Então às vezes você quer financiar uma casa onde a região hoje você acha que é boa. E às vezes você acha que ela vai se desenvolver, vai ficar a melhor região do mundo. O condomínio vai ficar muito bom. E não sei o que. Depois de 30 anos, não, só traças. É muito melhor você ter à vista e escolher onde você quer morar, comprar com dinheiro à vista, pagar. Ou então, se decidir
E aí, nem vou ver se eu faço isso daqui. Aproveitando que eu já tô na live, tô com a tela aberta aqui, e fazer contas eu gosto, né? Imagina que você conseguiu juntar, nesse exemplo dos 500 mil aqui, uma casa de 500 mil, você ia conseguir juntar 600 mil. 600 mil de valor de economia do aluguel, né? Você está mandando de aluguel pensando em comprar a sua casa. Aí você conseguiria juntar 600 mil em 11 anos. Para em 11 anos você ir lá e comprar uma casa à vista, chegar, ó, tenho 600 pau aqui, quero comprar essa casa, vou morar aqui, pronto, acabou. Tem essa possibilidade, mas eu vou abrir um pouquinho mais a mente também, assim, seria tão legal morar um tempo no Nordeste, né? Seria tão legal conhecer o Sul, seria legal fazer uma viagem pro exterior, seria muito interessante. Vamos supor que você, nesse exemplo aqui que eu dei de 684 mil, que é o que você consegue acumular, você pega esse 684.248 reais, e aí você consegue achar uma aplicação onde você consegue o rendimento de 1% ao mês. Digamos assim, né? 600 mil, 1% ao mês. Deixa eu fazer essa conta aqui. 600 mil vezes 0,001%. Você teria 600 reais por mês. Esses 600 reais por mês, você pode ajudar a pagar o aluguel em outro lugar. E conforme você for acumulando mais, daqui a pouco você vai ter uma grana que você consegue, se quiser, ficar vivendo de aluguel em qualquer outro lugar. Isso que eu coloquei um investimento aqui, onde vai me dar 1% ao mês, da mesma coisa, de uma maneira segura. Às vezes você já está com essa grana acumulada, montou sua reserva de emergência, está com as contas tudo bonitinho, o trabalho está redondo, você começa a arriscar mais, daqui a pouco você começa a ter rendimentos onde vão te dar o dobro. E aí você começa a ter R$ 1.200 por mês. R$ 1.200 já é o aluguel de muitas casas em São Paulo, aqui. R$ 1.200 aqui em Florianópolis, se você for para uma região mais afastada do centro, você pega a casa de 3, 4 quartos com piscina. Então é tudo uma questão de ponto de vista e de abrir a mente, tá certo? A live de hoje é uma live mais rápida, foi uma live para responder a pergunta de um seguidor que falou, pô, faz uma comparação dessa daí referente a morar de aluguel ou financiar uma casa, igual eu tinha feito do Uber ou comprar um carro. Comprar o carro tem questões psicológicas que influenciam muito mais no dia a dia, de você ter sua liberdade, de você poder andar, de você poder fazer diversas outras coisas, mas no que diz respeito à casa, não tem tanto isso não, seja muito mais racional, porque eu só vejo lados negativos de comprar uma casa onde por 30 anos eu vou estar pagando ela, e sendo que se eu morasse de aluguel eu ia pagar ela em 2 vezes menor o tempo. Eu só vejo o lado ruim no fato de nem saber se aquela região, depois de 30 anos, eu ainda vou querer continuar morando lá. Se a região vai ser uma região boa, eu não vejo nada positivo quando eu penso em pagar 3 vezes mais o valor do que a casa vale, e tá pagando esses juros para o banco, sendo que esse dinheiro poderia estar sendo utilizado por mim para outros imóveis ou para qualquer outra coisa. Então, isso é o que eu queria passar na live de hoje. Se você gostou dessa live, depois encaminha para a galera. Se você não quer encaminhar, conversa simplesmente com as pessoas sobre isso. Faz ali a sua simulação. Se você tem 20, 30, 40, não importa a sua idade, entra ali no site aqui, ó, urb.me, entra na calculadora ali, faz, ó, puta, eu gostaria de morar nessa casa aqui. Inclusive faz esse planejamento de vida. Pô, eu quero morar numa casa de 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 2 quartos, 3 quartos, piscina. Pesquisa a casa que você quer, vem e joga o valor na calculadora. E agora pensa assim, pô, e se eu quisesse morar de aluguel numa casa assim hoje? Se eu quisesse morar numa casa assim hoje, eu conseguiria pagar tanto de aluguel. Puta, a diferença eu vou conseguir em tantos anos comprar essa minha casa. Talvez não seja essa realidade. Puta, eu tô sonhando numa casa muito alta, que é lá no futuro que eu quero ter. Eu não tenho essa grana agora. Então, pensa quanto que você quer juntar e aí faz na calculadora ali, ó, quanto que eu teria de rendimento. E aí lá na frente você vai saber em quanto tempo você vai ter para essa casa. Puta, não, eu tô ganhando R$2.000 hoje. Se eu juntar 1.000 por mês, faz a conta, faz a conta. Eu fiz aqui um imóvel de 1 milhão, fiz um de 500 mil. Antes de começar a live, eu fiz uma simulação com imóvel até de R$200 mil. E vale a pena, em todos os casos, você morar de aluguel por um período, juntar essa grana, investir e depois comprar sua casa à vista. Tá certo? É isso que eu queria passar na live de hoje. Uma maneira de abrir a mente para vocês, mudar a mentalidade desse negócio de ter casa própria, essa falsa ilusão. E quem sabe ajudar vocês a ter uma vida financeira mais próspera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continua amanhã com a nossa sequência de lives. Todo dia vou estar fazendo uma live para tratar de assuntos de utilidade pública, digamos assim. Serviços essenciais.
Se fosse classificar ali, todo mundo deveria ter essa informação na sua cabeça. Então todo dia eu vou estar fazendo uma live, pode sugerir temas, se você gostaria que eu falasse de alguma coisa, manda para mim no direct, comenta ali nos comentários do meu feed, que a gente vai conversando e eu vou trazendo temas de relevância. A ideia aqui é trazer assuntos que sejam importantes para a sua vida. Pode ser de investimento, pode ser de dívidas, pode ser de compra de carro, aluguel de imóvel, a gente vai falar de tudo relacionado ao dinheiro. Como eu sempre digo, quanto mais a gente fala de dinheiro, a gente conversa de dinheiro com as pessoas, mais informado a gente fica, outros pontos de vista a gente começa a ter, às vezes a gente começa a se ver até numa situação muito melhor do que outras pessoas, ou a gente começa a ver oportunidades. Então, vamos acabar com esse tabu de dinheiro, vamos conversar com o dinheiro com todo mundo. Sabe aquela pessoa que entra no ônibus, no metrô, ou tá na padaria e começa a conversar sobre dinheiro. Vai ser muito importante isso para sua vida. Vitor entrou agora, depois assiste essa live, Vitor. Você e a Gia aí que estão pensando em comprar uma casa para morar junto, nada de financiamento. Junta um pouquinho seu, um pouquinho dela, começa a investir, 10 anos vocês ainda vão estar juntos, vão comprar essa casa à vista. Vão fazer igual eu brinquei aqui na live. Quero comprar uma casa. Quais casas? Tem essas daqui. Pode ser essa daqui. Como vai ser o pagamento? Pode ser Pix? Aí você faz um pagamento em Pix. Vale muito mais a pena. Abra a mente de vocês e as das pessoas que estão ao seu redor. Se cerque por pessoas que têm uma mentalidade financeira muito mais próspera. E se elas não têm, comece a mudar a mentalidade delas. Se elas não querem mudar, não muda quem não quer ser mudado. Um abraço, boa sexta-feira, ótimo final de semana. Amanhã tem mais live, sugestão de assuntos, estou totalmente aberto. Um abraço para todos e boa noite.